Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a correção das atividades da semana 2 dos nonos anos do PET volume 5. Este vídeo é apenas a correção das atividades. O tema dessa semana é lutas. Vamos à atividade 1. A atividade 1 apresenta um pequeno texto aqui que traz o seguinte: segundo o autor Preyer, além de desenvolver as capacidades físicas, as lutas auxiliam o aluno na sua relação consigo mesmo e com o grupo, ao propiciar elementos que visam a socialização, a competitividade, a disciplina e o respeito, características de sua tradição e filosofia. Após então a leitura do texto, você deve responder a questão 1. E a atividade 1 pede o seguinte: na sua visão, quais seriam os benefícios e os malefícios de se praticar as lutas nas aulas de educação física? Coloquei aqui uma possibilidade de resposta e apresentei o seguinte: quanto aos benefícios, as lutas desenvolvem capacidades físicas importantes nos alunos, assim como as principais capacidades motoras essenciais para o seu desenvolvimento saudável, como a lateralidade, noção corporal, espacial e temporal, coordenação geral, flexibilidade e outros benefícios. As lutas também desenvolvem capacidades cognitivas. Capacidades cognitivas também são desenvolvidas como o raciocínio, a atenção e a percepção, além do quesito social e afetivo que estimulam a socialização, trabalho em equipe e formação de opinião. Quanto aos malefícios, pessoal, eu coloquei o seguinte: quando o quesito social e afetivo não é bem estimulado e trabalhado, pode haver conflitos na realização das atividades em sala de aula, gerando brincadeiras que fogem do que é proposto para a aula, como brincadeiras de lutinhas com as técnicas aprendidas nas aulas, dentre outras possibilidades. Aqui, pessoal, ficou até difícil encontrar malefícios da prática de lutas nas aulas de educação física. Quando o ambiente é bem controlado e os objetivos são seguidos à risca, quando é bem trabalhado as lutas nas aulas de educação física, a gente tem mais benefícios do que malefícios em si. Então, quando é ensinado as filosofias de cada uma das lutas, para o aluno entender que ele deve usar essa temática para sua socialização, para o trabalho em equipe e formação de opinião, a gente não tem problema. Quando é mal trabalhado, a gente pode ter alguns problemas de indisciplina, que é padrão mesmo em determinadas situações, ok? Então fica aqui esta possibilidade de resposta para a atividade 1. Na sequência, temos a atividade 2, que tem um pequeno texto aqui para vocês fazerem a leitura, que vai falar sobre lutas e artes marciais e a diferença entre um e o outro termo. Na sequência, temos aqui então uma cena do filme Karate Kid e depois é solicitado de vocês que respondam essas duas questões. Então, na atividade 2, letra A, com base na leitura do texto e na imagem, podemos associar a imagem do mestre nas lutas à imagem do professor na escola? Justifique sua resposta. Eu coloquei que sim, e justificando a minha resposta eu coloquei o seguinte: podemos associar a imagem do mestre nas lutas ao professor de educação física escolar. O mestre possui também a postura de educador, além de ensinar as técnicas e movimentos necessários às lutas. Ensina também preceitos e lições que servirão para a vida. Assim é o professor de educação física, além de ensinar os fundamentos básicos para determinado esporte ou os conceitos para determinado conteúdo, ensina preceitos, valores e lições que servirão para a vida, como por exemplo o respeito, a cooperação, a tolerância, dentre outros. E faz do esporte ou outras possibilidades da educação física escolar o meio para passar esses ensinamentos. Ok, pessoal? Fica então esta possibilidade de resposta para esta questão. Eu utilizei o conteúdo todo trabalhado essa semana para construir essa resposta e dar a justificativa, ok? Depois temos a letra B, que pede o seguinte: pode-se concluir que toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. Comente essa afirmativa. Segundo o que é apresentado no texto, podemos considerar que toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. As artes marciais são práticas corporais de ataque e defesa, assim como as lutas, mas as artes marciais não compreendem somente um apanhado de técnicas, mas também um conjunto de filosofias e tradições de combate. Então aqui é apresentado o motivo por que podemos chamar a arte marcial de luta, mas não a luta de arte marcial. A luta, ela não tem um conjunto de filosofias e tradições de combate. Ela é apenas um conjunto de apanhado de técnicas para a execução de determinado esporte. Fica então este padrão de resposta para vocês. Vamos à próxima atividade. A próxima atividade é a atividade 3, que vem trazendo algumas informações sobre luta e briga.
e faz a diferenciação entre uma e outra, apresentando algumas informações. E na sequência temos um texto que fala sobre um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, junto com outros órgãos públicos, sobre violência escolar. E aí temos uma questão, que pede o seguinte: a violência, especificamente nos meios escolares, é debatida e pesquisada pelo mundo inteiro por conta da gravidade e frequência em que se repete no cotidiano. Sobre esse problema, especificamente no que diz respeito ao Brasil, marque a resposta correta. A nossa resposta aqui, pessoal, é a letra D. Pode-se afirmar que a localização geográfica da escola e a presença de crime organizado, isto é, o entorno escolar, exerce influência na violência escolar. Então, a localização da escola, o local onde a escola está, todo o contexto social que envolve a escola ali, tem uma influência sobre o que ocorre dentro da escola. A letra A está errada, pois os valores autoritários da escola penetram. Pessoal, aqui basicamente, quando cita esses valores autoritários, já tornam a assertiva incorreta. E ainda cita aqui no final que acabam por cercear a espontaneidade dos alunos. A ideia aqui é bem o contrário, né? Espera-se que o aluno seja espontâneo e que ele se desenvolva como cidadão na escola. Então a letra A está errada por esses dois pontos. A letra B, todo índice de violência escolar coincide totalmente com o índice de violência social. Aqui essa relação não é de totalidade, tá certo? Então este ponto aqui invalida a assertiva. Na letra C, as agressões psicológicas, apesar de serem constantes, não são consideradas no âmbito da análise de violência. O pessoal aqui já deixou errado. Aqui já torna essa assertiva errada. Toda agressão psicológica também é considerada violência. Não tem essa de que é mais ou menos não, beleza? Aqui então a letra C está errada por este ponto. Ficando então como assertiva certa, correta, a letra D. Na sequência temos a atividade 4, que pede para que vocês pratiquem a luta de braço em casa. E aí vem especificando como funciona a luta de braço, ou a famosa queda de braço, ou quebra de braço, ou braço de ferro, onde há uma disputa entre o seu braço e o braço do oponente. Quem conseguir torcer o braço do adversário, contra a mesa, sem lesionar, obviamente, consegue ganhar a disputa. E aí pede que você convide alguém de sua casa para que vocês consigam realizar essa atividade e apresenta aqui algumas regras. Ao final, solicita a você o seguinte: conte-nos como foi sua experiência, registre no seu caderno. E aí eu fiz essa atividade aqui em casa e eu coloquei o seguinte como uma possibilidade de resposta então. Eu achei muito interessante a brincadeira de queda de braço. Realizei com meus familiares na forma de torneio. Quem ganha a disputa ia passando para as próximas fases. Para decidir quem ganhou, era necessário vencer o adversário dobrando o braço do mesmo sobre a mesa, sem lesioná-lo. Especifiquei aqui que é interessante. O bom é que todo mundo brincou e se divertiu. Dentro das possibilidades, é claro. Então fica aí uma possibilidade de resposta para a atividade número 4. Ok, pessoal? Com isso, nós concluímos então a correção da semana 2 dos nonos anos do PET volume 5. Quaisquer dúvidas, deixem no campo de comentários, se inscrevam no canal para não perder as próximas correções, deixe um joinha se você gostou do vídeo e compartilhe com os colegas para dar aquela força pra gente. Um abraço, galera!